Bem-vindos de volta, pessoal! A Itália está entrando na era quântica com uma estratégia nacional focada na implementação prática, em vez de especulações de longo prazo. O Plano Nacional de Computação Quântica do país reúne institutos de pesquisa, universidades e a indústria privada para construir sistemas práticos para defesa, medicina, logística e criptografia. Em vez de depender apenas de tecnologia importada, cientistas italianos estão desenvolvendo processadores quânticos, eletrônicos de controle e métodos de correção de erros localmente. Essa abordagem nacional coordenada visa dar à Itália uma base segura na próxima onda da computação. Financiamentos da União Europeia e as próprias iniciativas de recuperação da Itália estão sendo canalizados para laboratórios físicos e testes de protótipos. Isso não é mais apenas pesquisa teórica. É a construção ativa do lugar da Itália na infraestrutura de computação quântica. No coração do esforço italiano em computação quântica está o desenvolvimento de qubits supercondutores. São minúsculos circuitos elétricos resfriados a temperaturas próximas do zero absoluto, onde se comportam de acordo com as regras da mecânica quântica. Engenheiros italianos estão construindo protótipos de chips usando materiais como nióbio e alumínio, e depois os resfriam dentro de refrigeradores de diluição. Cada chip contém múltiplos qubits que podem armazenar informações como estados quânticos. Pulsos especiais de micro-ondas são usados para controlar esses estados. Todo o sistema é mantido em uma câmara de vácuo ultrafria para evitar interferências, como se estivéssemos protegendo um segredo de estado. Isso permite que os pesquisadores executem algoritmos simples e testem a estabilidade dos qubits durante a operação, como um verdadeiro jogo de xadrez quântico. Equipes italianas estão fazendo progressos significativos na eletrônica de controle quântico. A eletrônica tradicional não consegue se comunicar facilmente com chips quânticos, devido à sensibilidade de tempo e às exigências de temperaturas extremamente baixas. Empresas italianas estão desenvolvendo unidades de controle personalizadas que enviam sinais precisos para a câmara criogênica, a fim de manipular os qubits. Esses sinais precisam ser sincronizados em bilionésimos de segundo e devem evitar qualquer ruído térmico. O sistema de controle também lê os resultados de cada operação quântica e os envia para o computador principal para processamento. Essa camada de interface é crucial se quisermos escalar qualquer plataforma de computação quântica. A correção de erros é, sem dúvida, um dos problemas mais difíceis na computação quântica. Ao contrário dos computadores clássicos, os sistemas quânticos são sensíveis demais ao ruído ambiental, o que pode facilmente atrapalhar os cálculos. Os centros de pesquisa da Itália estão trabalhando em métodos de hardware e software para detectar e corrigir esses erros à medida que ocorrem. Uma das abordagens utiliza a redundância, onde um único qubit lógico é codificado em vários qubits físicos. Algoritmos executados em eletrônicos de controle verificam constantemente os erros e os corrigem em tempo real. Essas técnicas estão sendo testadas em pequenos circuitos quânticos, enquanto a Itália avança em direção a sistemas tolerantes a falhas. A Itália também está contribuindo para o design de algoritmos quânticos adequados para problemas do mundo real. Pesquisadores em universidades italianas estão desenvolvendo aplicações em simulação molecular, otimização de tráfego e modelagem financeira. Algoritmos quânticos conseguem simular interações atômicas com muito mais eficiência que os clássicos. Isso é super útil para a ciência dos materiais e a descoberta de medicamentos. Engenheiros de software italianos escrevem código quântico em linguagens como Qiskit e Cirq, e depois rodam os programas em simuladores ou hardwares de acesso antecipado.
Esse trabalho preenche a lacuna entre teoria e prática e prepara a Itália para aplicar soluções quânticas em setores comerciais. Outra área ativa de trabalho é o annealing quântico. Diferente da computação quântica baseada em portas lógicas, os annealers quânticos são dispositivos especializados que resolvem problemas de otimização usando estados de energia quântica. A Itália tem investido na construção e teste de máquinas de annealing que podem resolver desafios de logística e agendamento. Esses dispositivos são mais fáceis de escalar e manter em comparação com os sistemas baseados em portas lógicas, tornando-os adequados para aplicações industriais de curto prazo. Desenvolvedores italianos estão explorando como usar o recozimento quântico para distribuição de energia, agendamento de fábricas e planejamento de transporte em colaboração com provedores de infraestrutura nacionais. A comunicação quântica é parte essencial do Plano Nacional da Itália. Cientistas italianos estão testando protocolos de distribuição de chaves quânticas em redes de fibra óptica entre as cidades. Esses sistemas usam partículas de luz para compartilhar chaves de criptografia de uma forma que revela qualquer tentativa de interceptá-las. Universidades na Itália estão se coordenando com provedores de telecomunicações para instalar linhas de teste entre Milão e Turim. Esses primeiros experimentos estão ajudando a desenvolver canais de comunicação seguros que poderiam suportar serviços de nuvem quântica, ou até mesmo links de comunicação de defesa. Redes quânticas seguras provavelmente serão integradas à infraestrutura convencional nos próximos anos. A crioengenharia é outro pilar do desenvolvimento quântico da Itália. Qubits, supercondutores e outros componentes quânticos precisam ser mantidos em temperaturas extremamente baixas. Empresas italianas estão trabalhando no projeto de sistemas criogênicos compactos que não são apenas mais eficientes, mas também mais fáceis de manter. Esses sistemas usam hélio líquido ou métodos avançados de refrigeração de ciclo fechado para manter o hardware estável. Os engenheiros também estão trabalhando em recursos de automação que permitem que todo o processo de resfriamento seja gerenciado remotamente. Melhorar a infraestrutura criogênica é essencial para implantar sistemas quânticos fora dos laboratórios de pesquisa e em ambientes mais industriais. A Itália está construindo laboratórios de testes quânticos, onde hardware, software e usuários podem interagir. São laboratórios físicos equipados com processadores quânticos experimentais, dispositivos de medição e infraestrutura de suporte. Pesquisadores, estudantes e equipes de startups podem usar esses laboratórios para rodar simulações, avaliar o desempenho e testar novos designs. O objetivo é dar acesso prático a sistemas reais, ao mesmo tempo em que se estimula a colaboração entre diferentes setores. Instituições de pesquisa públicas estão firmando parcerias com empresas para expandir o alcance dessas instalações e oferecer serviços a outros países europeus que ainda não possuem recursos semelhantes. A Itália está trabalhando na integração entre sistemas clássicos e quânticos. A maioria dos computadores quânticos não vai operar de forma independente. Eles vão atuar como aceleradores, lidando com partes específicas de um problema, enquanto os computadores clássicos gerenciam o restante. Engenheiros italianos estão desenvolvendo ferramentas de software que dividem as cargas de trabalho entre os dois sistemas e garantem que os dados fluam sem problemas entre eles. Essa arquitetura híbrida permite que os sistemas existentes se beneficiem dos ganhos de velocidade quânticos sem precisar serem substituídos. Também ajuda a fazer a transição das empresas da computação convencional para o processamento aprimorado quântico de forma gradual e prática. A longo prazo, a Itália pode desenvolver redes de computação quântica distribuídas. Elas combinam múltiplos processadores quânticos em diferentes cidades em um único sistema coordenado.
Isso envolveria a conexão de computadores quânticos por meio de canais de comunicação quântica seguros e o gerenciamento dinâmico de cargas de trabalho com base na disponibilidade do sistema e no tipo de tarefa. Essa rede permitiria que pesquisadores e indústrias acessassem recursos quânticos compartilhados, muito parecido com a computação em nuvem que temos hoje. A forte base da Itália, tanto em fibra óptica quanto em engenharia de rede, apoiaria essa evolução, tornando o país um centro regional para serviços quânticos acessíveis em toda a Europa e, quem sabe, além. Olhando ainda mais para o futuro, pesquisadores italianos podem começar a projetar sistemas quânticos que interagem com processos biológicos. Isso poderia envolver sensores quânticos usados para imagens cerebrais, análise da estrutura de proteínas ou diagnósticos avançados. Ao aplicar a tecnologia quântica à medicina e às ciências da vida, a Itália poderia liderar novos campos interdisciplinares, que mesclam a mecânica quântica com a biologia. Esses sistemas podem permitir a criação de imagens em tempo real no nível celular, ou detectar doenças mais cedo do que os métodos atuais permitem. Com sua forte infraestrutura acadêmica e histórico de pesquisa médica, a Itália estaria bem posicionada para ser pioneira em tais aplicações avançadas. A estratégia da Itália se destaca por focar tanto na aplicação quanto na teoria. Com laboratórios em funcionamento em Florença, Milão e Roma já testando processadores e algoritmos quânticos, a Itália está indo além das conferências e avançando em direção à implementação. Serviços de nuvem quântica em breve permitirão que empresas italianas testem novas soluções para logística química e finanças usando sistemas de acesso antecipado. Ao mesmo tempo, novos cursos em engenharia quântica estão formando um grupo de talentos locais prontos para essa mudança. Se o Plano Nacional for bem-sucedido, a Itália não apenas usará computadores quânticos, ela vai projetá-los, construí-los e exportá-los. Muito obrigado por assistir. Por favor, curta e se inscreva.